pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, também com a presença do vereador Pereira, Sargento Pereira. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Começamos aqui também com a presença da Débora, nossa assessora legislativa, e começamos com a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 12ª reunião ordinária. Aos 26 dias do mês de junho de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se inicialmente os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes e, posteriormente, os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa Débora Lemes, o diretor jurídico Caio Diego Pereira Nogueira e o assessor jurídico Gustavo Max de Oliveira assessoraram a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador José Francisco Marques Ribeiro. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 11ª reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente coloca em discussão o parecer do relator ao projeto de lei número 4.186, que fixa os feriados no município de Itajubá, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Nesse momento, passam a participar da reunião os vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. O vereador Antônio Raimundo Santi, o secretário municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira, e o diretor da Secretaria de Planejamento, Magno José da Silva. O presidente coloca em discussão algumas dúvidas sobre o projeto de lei 4.183, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018-2021, e projeto de lei 4.184, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajubá para o exercício 2018 e da outras providências, ambos de autoria do Poder Executivo. Os vereadores questionam sobre a Controladoria Geral do município, que aparece em ambos projetos como já criada. No entanto, não houve ainda a criação dessa Controladoria, e os projetos de lei que viabilizam essa criação estão sobrestados. Após discussão, os representantes do Poder Executivo se comprometem a encaminhar substitutivo, corrigindo a falha apontada, considerando a Controladoria Interna, ao invés da Controladoria Geral do município, conforme estrutura hoje existente. Nesse momento, o vereador Antônio Raimundo Santi e os representantes do Poder Executivo se ausentam do plenário. Por fim, o presidente coloca em discussão o parecer dos relatores ao projeto de lei 4.179, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento da contribuição associativa à Agência de Desenvolvimento do Circuito Turístico Caminho Sul de Minas, a DECTUR, e da outras providências de autoria do prefeito. Em votação, o parecer dos relatores da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira foi aprovado por unanimidade dos presentes, considerando que os documentos ausentes, estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesa, apontados pelos relatores, já haviam sido apresentados e juntados ao projeto de lei. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 26 de junho de 2017. Assinam os vereadores membros das comissões. Registramos a presença do vereador Wilson do Povo, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei número 4171/2017, que altera dispositivos da lei número 2.919, de 30 de março de 2012, que dispõe sobre as permissões de serviço de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, táxis, no município de Itajubá, e da outras providências.
Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ou substitutivo ao projeto de lei 4.171. Relatório. De autoria do vereador Fabrício de Oliveira Machado, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o substitutivo ao projeto de lei número 4.171, que dá nova redação ao artigo 24 da Lei 2.919, de 30 de março de 2012. Lei essa que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, táxis, no município de Itajubá. Verso substitutivo sobre a mesma alteração do artigo 24 da citada Lei de Permissões, que cuida da substituição dos veículos utilizados nos serviços de táxi no âmbito do município de Itajubá. Parecer do relator. Justifica o nobre vereador que estamos propondo o presente substitutivo em razão de ser acrescentado à redação do caput do artigo 24 da Lei 2.919, o termo, obedecidas as demais exigências da lei. Entendemos que, dessa forma, os demais artigos da Lei 2.919 não ficarão prejudicados em caso de substituição do veículo cadastrado. Propomos também, nesse projeto substitutivo, que o inciso 3º seja transformado em parágrafo 1º com a renumeração dos demais, obedecendo-se dessa forma uma melhor técnica da redação legislativa. Reiteramos, entretanto, que a medida proposta no projeto original e mantida nesse substitutivo consiste em justa reivindicação da categoria dos taxistas de Itajubá, pois que, quando seus veículos sofrerem sinistros ou mesmo são furtados, ficam não raras vezes por longos períodos sem poder trabalhar, até que a situação se resolva. Pois esses trabalhadores que já labutam com tantos sacrifícios, enfrentando muitos problemas de segurança, não podem ficar vários dias sem poder exercer a profissão, o que lhes representa sérios prejuízos financeiros, dificultando o sustento familiar e até mesmo a reposição dos gastos necessários à reparação do dano causado em seus veículos ou ainda, quando for o caso, a aquisição de um novo. No caso de furto, geralmente o prazo é ainda maior para que o taxista possa voltar a trabalhar, já que, se possuir seguro, é necessário um período mínimo para que o veículo seja encontrado ou não. Por fim, esperamos que nossa propositura mereça a aprovação dos nobres pares e, sem mais, agradecemos a atenção dispensada. Com efeito, nos termos da Carta Maior de 1988, bem como na Lei Orgânica do Município, fica evidente e inquestionável a prerrogativa legislativa sobre o assunto em âmbito local, cabendo ao município, como ente da federação, dispor sobre o assunto em sua circunscrição. Dessa maneira, em consonância com o exposto acima, o regimento interno é claro em dispor que cabe ao vereador, conforme o caso em análise, a prerrogativa e iniciativa de proposições sobre legislação de interesse e aplicação local. Em complemento, cumpre deixar consignado que, a nosso ver, compete ao município, tanto ao Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo, dispor sobre organização e prestação do serviço de táxi nos limites do município. No caso em tela, trata-se de substitutivo ao projeto de lei de iniciativa parlamentar e, em assim sendo, resta vedada a imposição de ônus e obrigações aos agentes e órgãos do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, encartado no artigo 2º da Constituição Federal. Sob este aspecto, os dispositivos acrescidos ao artigo 24 do projeto de lei se coadunam com o mencionado vetor constitucional, bem como aquilo disposto nos regramentos locais sobre o assunto, quais sejam a Lei Orgânica do Município de Itajubá, regimento interno da Câmara, bem como a própria Lei Municipal 2.919, que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóvel de aluguel. Aqui, de se destacar que, apesar da redação do parágrafo 1º dizer que cabe à Secretaria Municipal de Defesa Social realizar a licença prévia de uso, entendemos já caracterizar o papel da citada Secretaria, constante até mesmo no parágrafo único do vigente artigo 24, o que, no caso, não impõe nenhuma nova obrigação diferente do já previsto. A substituição dos veículos será comunicada à Secretaria Municipal de Defesa Social, Departamento de Trânsito ou similar, com antecedência de 30 dias. Com a redação proposta, apenas está sendo acrescido uma nova possibilidade de substituição de veículo do permissionário para casos de colisão, sinistro ou furto. Naturalmente, também ocorreu certa adaptação ao dispositivo nos parágrafos 2º e 3º, além de pequeno aperfeiçoamento de redação com o presente substitutivo. Por derradeiro, apenas observamos que a redação do artigo 1º praticamente repete o mesmo conteúdo da ementa do projeto, quando especifica qual é o objeto da Lei 2.919. A nosso ver, nos termos usual de redação e da Lei Complementar 95, o correto seria apenas a citação do dispositivo a ser alterado, ou seja, artigo 1º. O artigo 24 da Lei 2.919
passa a vigorar com a seguinte redação ou mesmo citar os dispositivos alterados. De todo o exposto, com observação ao artigo 1º, não vislumbrando qualquer óbice legal para seu regular trâmite em plenário. Câmara Municipal de Itajubá, em 22 de junho de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O parecer está em discussão. Débora, vou fazer aqui um apanhado aqui. No parecer, na folha 2, diz o seguinte, propomos também nesse projeto substitutivo que o inciso 3 seja transformado em parágrafo 1º. Só que o substitutivo não tem inciso 3. Não sei se o substitutivo foi revisado depois do parecer, que a data desse substitutivo é 7 de junho. Foi protocolado na casa e foi protocolado dia 7 de junho e teve parecer no dia 22, né? Deixa eu ver aqui. Teve parecer no dia 22. Só que o substitutivo não tem o inciso 3. Eu acho que o parecer estava referindo ao projeto de lei, porque no projeto de lei tinha inciso 3. O original, sim. Isso, no original, substitutivo sim. já veio corrigido. Mas o parecer não analisou o substitutivo? Acredito que sim. Porque a data substitutiva é 7 de junho, a data que foi protocolado na casa, o parecer foi dia 22, propondo alterar o inciso 3, transformá-lo em parágrafo 1º. Só que não tem. Então, precisava dar uma olhada nisso, se eventualmente, tomando conhecimento de que existia essa sugestão de alteração, o substitutivo já foi corrigido posteriormente, entendeu? Pode ter sido um erro lá da secretaria também. Pode ser. Então, você, aqui. por favor, dá uma olhada nisso. Essa foi a única observação que eu vim aqui. O parecer está em discussão. Boa tarde, senhor presidente, vereador Chico, presidente dessa comissão, vereador Pereira, muito boa tarde, vereador Wilson, Débora, Luiz, boa tarde a todos. Eu tenho uma observação para fazer com relação ao substitutivo, porque na reunião ordinária onde esse assunto foi discutido, eu levantei uma questão quanto à minha preocupação na substituição do veículo do taxista num caráter provisório, em caráter temporário, porque, ao meu entender, a proposta do vereador aqui é de dar realmente legalidade para que o permissionário de táxi faça a substituição provisória do veículo prestador do serviço. A minha preocupação é porque existe uma legislação federal, que é a lei número 12.468 de 2011, que obriga municípios com mais de 50 mil habitantes que a frota de táxi, a frota dos veículos prestadores de serviço de transporte público individual, sejam equipados com o taxímetro, que é um dispositivo regulador, cobrador, né, da tarifa que é proposta pelo órgão público. E aí, no substitutivo da lei, no substitutivo aqui, eu não vejo a citação dessa lei. Então, acho ainda temerário, porque acredito que aprovando o substitutivo da forma com que ele se encontra, nós daríamos, então, a oportunidade do taxista se ater à lei dessa maneira e fazer a substituição do seu veículo sem atender às exigências da lei 12.468. Então, a minha proposta seria, essa comissão aqui, fazer uma alteração na redação do artigo aqui 24, que está sendo proposta a alteração, da seguinte maneira: obedecidas as demais exigências, não desta lei, porque está falando da lei 2919, que já prevê a possibilidade de substituição de veículo, mas que vem aqui, obedecidas as demais exigências da lei 12.468 de 2011, aí sim, dá continuidade. A substituição do veículo cadastrado para o serviço será permitida nos seguintes casos. Então, acho importante citar aqui as exigências que são descritas na lei 12.468.
Então, senhor presidente, essa é a minha proposta, fazer uma pequena alteração aqui na redação da proposta do artigo 24, que é obedecidas as demais exigências da Lei 12.468/2011, e aí prosseguimento. A substituição do veículo cadastrado para o serviço será permitida nos seguintes casos. E aí não tem problema nenhum a redação proposta nos próximos incisos e parágrafos aqui. Vereador Renato, se eu entendi, então, isso é para que o carro que está entrando, o veículo que está entrando em substituição, tenha o taxímetro. Exatamente. Esse é o seu foco. Exatamente. Se ele vai... Eu me lembro que na última reunião, Vossa Excelência falou sobre isso. Exatamente, porque não pode o veículo circular sem possuir o taxímetro. Então, se o taxista quer substituir o veículo que foi batido ou roubado, está parado por problemas mecânicos, ele quer colocar um outro veículo, ele pode fazer isso. Mas esse novo veículo tem que ser equipado com taxímetro. Então, ele tem que passar por todo o procedimento que a lei prevê para que seja incorporado o taxímetro. E aí, posteriormente, o veículo que eventualmente pode ter sido roubado ou estava em manutenção, volte para a frota, para o lugar, né? E assim, seja feito todo o trâmite que é previsto na lei. Mas acho importante a citação da Lei 12.468, de 2011, que estabelece as diretrizes para os veículos que vão prestar o serviço de táxi. Entendi. Uma pergunta só de leigo, né? E eu sei que Vossa Excelência conhece isso com profundidade. O veículo que está entrando, ele não é placa vermelha. Ele está provisoriamente, né? Não sendo placa vermelha, ele pode receber o taxímetro? Ele não pode receber o taxímetro. Então, existe todo um trâmite que a Lei 12.000 especifica. Esse veículo tem que ser transferido para a categoria aluguel, onde ele recebe a placa vermelha, e aí sim é colocado o taxímetro, aí ele está apto para rodar fazendo transporte público, porque o táxi é um serviço de transporte público, individual, não é coletivo, ele é individual, mas ele precisa ser feito por um veículo na categoria aluguel, que é a placa vermelha. Então, se o taxista ele quer substituir o veículo, ele tem que se submeter às diretrizes que a lei especifica, que é emplacá-lo na categoria vermelha, colocar o taxímetro e aí sim pôr o veículo para rodar. Vereador Pereira. Boa tarde, senhor presidente, vereador Francisco, vereador Renato, Wilson, boa tarde. Embora não faça parte da comissão, estamos aqui para a gente estar aprendendo, né? E além de aprender, eu acho que é interessante também a gente poder colaborar, né, com as ideias, né, e também tirar algumas dúvidas com o vereador Renato, que é o expert nesse assunto. Pelo que eu estou vendo aqui, né, até tinha notado aqui, relacionado ao prazo também, de normalização dos veículos, né? Então, acaba caindo justamente nessa situação, a partir do momento que ele tem que regularizar também o veículo relacionado à placa, né, que tem que ser placa vermelha, placa de aluguel. Esse período, às vezes, já é o período também que ele possa estar sanando o seu problema relacionado ao problema que ele teve com o carro, né, que já está regularizado. Eu ia perguntar também de novo sobre os taxímetros. No caso aí, né, o vereador Francisco até fez essa pergunta, se poderia fazer. Então, não pode. Não pode. Obrigado. O veículo ele não pode rodar sem o taxímetro, porque é o taxímetro que vai mostrar para o usuário, para o cliente, para o passageiro, o valor que ele vai pagar pela corrida. E o valor que é cobrado pela tarifa na corrida é regulado por meio de decreto. Então não pode, simplesmente, já não pode mais, antigamente era feito assim, mas hoje a corrida já não pode mais ser combinada pelo taxímetro, pelo taxista e pelo passageiro. Ele tem que seguir, obviamente, eventualmente, vereador Chico, se o taxista fez a corrida com o taxímetro ligado, vamos imaginar aqui que a corrida deu R$25, por exemplo. O taxista ele tem a liberdade de lhe conceder um desconto. Olha, está aqui o taxímetro, nós fizemos o trajeto com ele ligado, a corrida deu 25, mas eu vou te dar um desconto de cobrar além daquele valor. Ele não pode fazer isso. Agora, correr com um veículo sem taxímetro, ele não pode. Exato, está desrespeitando a lei municipal e a lei federal. E a lei federal, que obriga o dispositivo regulador da corrida, que é o taxímetro.
Então, é fundamental, o veículo ele pode ser substituído, mas ele tem que passar pelos trâmites, onde ele seja emplacado na categoria aluguel, receba o taxímetro, aí ele pode rodar. Pedimos ajuda aqui para os universitários, né? Registramos aqui a presença do Dr. Caio, sou diretor jurídico. Dr. Caio, nós estamos tratando aqui do substitutivo ao projeto de lei 4171, que dá nova redação ao artigo 24 da lei 2919, de 30 de março de 2012, que dispõe sobre as permissões de serviço de transporte individual de passageiro através de automóveis de aluguel táxi no município de Itajubá. O espírito do projeto, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, é de que o taxista possa ter a liberdade de colocar um outro carro momentaneamente a serviço dele, quando o carro dele for furtado ou tiver um acidente que ficar fora de circulação, para que ele não tenha prejuízo do trabalho dele, do ganha-pão dele. O vereador Renato levantou a seguinte questão, de que esse veículo que entrar assim, em substituição ao táxi, até que a questão do veículo titular, vamos dizer assim, seja restabelecida, esse veículo provisório teria que ter o taxímetro. E a pergunta que foi feita é se um veículo normal, sem chapa vermelha, pode receber o taxímetro. Ele mesmo disse que não, mas aí eu gostaria de deixar ele fazer as colocações para que o senhor possa nos ajudar nessa questão. Doutor Caio, muito boa tarde. A questão que eu levanto aqui ao substitutivo é justamente essa. Que seja levada em consideração na redação do substitutivo que o veículo ele pode ser substituído em caso de sinistro ou de furto, né? O carro foi roubado, ele pode ser substituído, mas ele não pode deixar de atender às especificações da Lei 12.468, que é a lei que obriga, que estabelece as diretrizes para a prestação do serviço de transporte público individual. Lei 12.468 de 2011, ela é federal, a lei federal. E na lei, ela especifica, né, como é que quais são as especificações que o veículo precisa atender para poder prestar esse serviço de utilidade pública, que é o uso do taxímetro e o veículo ser emplacado na categoria aluguel, que é a placa vermelha. Então, o taxista ele pode fazer a substituição, mas desde que o veículo atenda à legislação federal. Então, a minha sugestão aqui para essa comissão é de que seja alterada a redação da propositura aqui do vereador, que é colocando aqui ao artigo 24, obedecidas as exigências desta lei e da Lei 12.468 de 2011, e aí sim, dando continuidade. A substituição do veículo pode ser feita nos casos seguintes. E tem mais, já existe uma lei municipal que o serviço de táxi Itajubá, a partir de uma determinada data, é feito através da utilização do taxímetro. Sim. É a lei municipal. É a lei municipal, que atende à lei federal. A colocação dele é pertinente. Aí, agora eu imagino a questão dessa substituição do veículo, se vai ser substituir por, vamos lá, 30 dias. Como é que você vai emplacar um veículo, provisoriamente, uma placa vermelha, por 30 dias? É uma questão... Exatamente. Esse ônus fica por conta do permissionário. É ele que vai avaliar, né? Cabe a ele avaliar se vale a pena entrar em todo esse trâmite ou não. Mas a questão aí vem principalmente a questão policial. É possível um veículo ser emplacado com um aluguel por prazo determinado, 30 dias, 60 dias? Eu acredito. Sim, o emplacamento ou desemplacamento é feito a qualquer tempo, desde que o proprietário do veículo efetue os pagamentos das taxas de arrecadação estadual, as taxas do DETRAN, e entre no trâmite na Delegacia de Polícia Civil, ele vai fazer o emplacamento e desemplacamento em qualquer tempo. Eu achei interessante essa emenda, no caso está propondo a emenda obedecidas as demais exigências dessa lei e a lei 12.468 de 2011. Por essas questões peculiares, eu acrescentaria o seguinte, além disso, obedecidas as demais exigências dessa lei
inclusive a 12.468 de 2011, no que couber. E daí é uma situação sui generis, né? Eu só preciso deixar uma coisa bem clara aqui. O que não pode acontecer, o que não pode ocorrer é dar legitimidade para o permissionário fazer o transporte de passageiros com placa na categoria particular sem taxímetro. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Não pode acontecer isso em hipótese alguma, dar legalidade para o taxista prestar o serviço de transporte público com um veículo que não está emplacado na categoria aluguel e não tem taxímetro, por menor período que seja. Isso não... Senão ele vai combinar preço e isso, pela lei municipal, não Exatamente. é mais permitido. Ou, além de combinar preço, existem diversas outras formas que ele pode fazer um mau uso desse possível benefício, né? Sei lá, ele pode, por exemplo, pegar o táxi dele e colocar para uma viagem, por exemplo. O táxi dele está viajando, ele aproveita o momento e coloca um outro veículo na categoria particular para ficar no ponto. Isso não pode acontecer. Então, a minha preocupação é essa, é de dar legalidade para uma ação onde o permissionário possa colocar um veículo na categoria particular e sem taxímetro para rodar. Isso nós não podemos permitir. Por isso, a importância de citar a lei 12.468 na íntegra, não no que couber, na íntegra. Ele tem que seguir. Quer substituir o veículo? Ótimo, pode substituir sem problema nenhum, desde que passe por todos os trâmites que são previstos na lei. Emplacamento, taxímetro, verificação do IMET. Tem isso ainda, vereador. O taxista, o taxímetro, ele tem que passar por aferição do órgão controlador, que é o IPEM. Hoje já é feito em Itajubá, mas individualmente ele não vai conseguir fazer. Ele vai ter que ir até Pouso Alegre, que é onde existe mais próximo daqui, né? Passar pelo Instituto de Pesos e Medidas, que vai aferir o dispositivo, o taxímetro, se ele está cobrando da forma correta. Agora, vereador Renato, a lei 12.468/2011, ela não prevê essa questão de substituição? Prevê. A substituição é permitida. É permitida, não é a substituição, mesmo que seja temporária, desde que seu veículo seja na categoria aluguel, tenha o taxímetro e seja vistoriado. Então, qual que é o espírito dessa lei, se ela já existe na lei federal? O que eu compreendi é justamente isso, é de permitir que o taxista coloque um veículo na categoria particular sem taxímetro. A lei, eu estou vendo aqui, estou com a lei 12.468. Então, eu acho que aqui, isso... Exatamente. Eu não estou encontrando aqui, vereador, qualquer dispositivo que fala sobre substituição de veículo na 12.468. Qual lei? Na lei 12.468. Eu não estou com a lei 12.468 aqui, mas ela fala em um dos seus artigos sobre a exigência do taxímetro. Taxímetro. Ela não fala sobre a substituição, ela fala que o veículo tem que ter o taxímetro. Então, nós não podemos permitir substituir um veículo que não tenha taxímetro, porque a lei 12.468 exige o dispositivo de cobrança por quilometragem, que é o taxímetro. Aqui não fala nem... Posso estar enganado, mas aqui nessa lei não fala nem do taxímetro, fala que manter o veículo com as características exigidas pela autoridade de trânsito. Deixa eu ver se eu abro aqui, só um minuto. Aqui, a lei é pequena, vou ler. Artigo 1º. Fica reconhecido em todo o território nacional a profissão de taxista observado os preceitos desta lei. Artigo 2º. É atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo automotor próprio ou de terceiros para o transporte público individual remunerado de passageiros cuja capacidade será... Artigo 8º. Vamos lá no 8º. Em município mais de 50 mil habitantes, é obrigatório o taxímetro anualmente aferido pelo órgão metrológico competente, conforme a legislação em vigor. Artigo 8º. É obrigatório. Queria, doutor Caio, dar uma sugestão. O vereador Renato já tinha levantado essa questão numa das reuniões nossas. Eu acho que foi em plenário, não foi, Renato? Que era o projeto original, né? O projeto de lei original foi discutido. Só que nós não levamos em conta isso agora nesse substitutivo. Então, eu queria sugerir a gente sobrestar esse parecer e aguardar melhores estudos aí dessa questão. Não vai conseguir decidir agora isso, imagino. E tem outra questão também, vereador, que a lei, a redação atual da lei
2.919, que está alterando, né? O artigo 24 já fala, o inciso 2º, veículo de anos de fabricação anterior até 3 anos, no máximo, ao veículo substituído, desde que, após justificativa, aceita pelo órgão responsável do município, o veículo a ser colocado em operação obedeça a todas as disposições exigidas nesta lei. Então, atualmente, já está, né, já tem essa redação. Então, não tá, essa questão da lei não está se alterando. E eu vejo que aqui está certo, porque no artigo 1º dessa lei, lá fala: o transporte de passageiros em veículo de aluguel, táxi, no município de Itajubá, constitui serviço de utilidade pública e será executado observando-se as disposições desta lei, respectiva regulamentação, respeitadas as disposições da Lei Federal 8.987, 13 de 2 de 95, e da Lei Federal 12.468. Então, essa lei já está prevendo. Então, a partir do momento em que o inciso 2º do artigo 24 já fala que, observadas as condições desta lei, essa lei já está remetendo a 12.468. Então, eu acho, na minha opinião, desnecessário colocar de novo, porque o artigo 1º já está falando que tem que ser observada a 12.468. Peraí, você está lendo aonde isso? O artigo 1º da lei municipal. Não, doutor Caio, estou vendo a lei municipal. Então, veja bem. Tá. Da 2919. Se no início... Da 2919. Então, doutor Caio, se no início da lei 2919 já faz essa citação, se é desnecessário o emprego dessa citação nesse substitutivo, ao meu ver, então, este projeto também é desnecessário, porque a própria Lei 2919 já permite a substituição do veículo desde que siga a legislação federal. Então, eu sinto tão desnecessário a colocação da citação da lei quanto a própria propositura, porque a Lei 2919 já prevê as substituições do veículo. Eu não dei o parecer, eu não acompanhei esse projeto, eu estou pegando ele agora. O que Entende, realmente está alterando nesse projeto aqui? 24... Não, na verdade, pelo que eu entendi, né, que foi falado, é que era de fazer essa substituição sem a utilização do taxímetro. Mas se a Lei 2919 já trata desse assunto, não vai se conseguir dispensar o uso do taxímetro com essa proposta. Porque a própria Lei 29... Mas aí o vereador Renato está colocando uma coisa que é pertinente. Se a Lei 2919 já estabelece também a questão da substituição, a propositura é dispensável também. O senhor quer dar uma examinada com calma sobre o que vocês acham? O vereador Renato e o vereador Wilson? Conversa com o próprio Gustavo, que ele que deu o parecer, então ele está mais por dentro do assunto que eu. Porque o vereador Renato já tinha levantado essa questão aí, mas não foi levado em consideração. Então, acho que é prudente a gente sobrestar a discussão da votação desse parecer, para que o jurídico possa entender bem essas observações que são feitas pelo vereador Renato. Mais prudente, né, o vereador Pereira? A gente não comete nenhuma injustiça, nenhuma ilegalidade. Melhor assim, né, Tocai? Para dar tempo de... Eu vou pegar o processo, eu vou também estudar esse processo. Amanhã o Gustavo está aqui, eu já converso com ele. Acho que a gente chamou o senhor aqui porque o Gustavo não está aí. Então, eu me disponho também a participar das conversas, das discussões sobre o tema. Amanhã à tarde o Gustavo vai estar aqui à tarde também, que a gente pode conversar amanhã à tarde. Tá bem. Ok, então fica sobrestado a votação do parecer ao projeto, ao substitutivo ao projeto de lei 4171. Então, passamos a leitura do parecer ao projeto de lei 4188/2017, que acrescenta parágrafo único no artigo 3º da Lei Municipal 2855/2011, que institui a Semana Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. Doutor Gustavo, já foi... Caio, desculpa. Obrigado. Débora, faz a leitura para a gente? Obrigado. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.188. Relatório. Verso presente parecer sobre o substitutivo ao projeto de lei 4.188, de autoria do senhor vereador Antônio Raimundo Santos, que tem por objeto acrescentar o parágrafo único ao artigo 3º da Lei Municipal 2.855, que instituiu a Semana Municipal de Proteção do Meio Ambiente.
A justificativa alega que o projeto visa incluir a participação do Poder Legislativo na Semana de Proteção ao Meio Ambiente por meio da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Agropecuária e da Escola do Legislativo. Em resumo, o parágrafo único a ser inserido na lei dispõe que, no âmbito da Câmara Municipal, a Comissão Permanente de Meio Ambiente e Agropecuária e a Escola do Legislativo poderão estabelecer e organizar o calendário das ações, atividades, eventos e palestras para a melhoria da política municipal de meio ambiente. A diferença entre o projeto inicial e o substitutivo consiste na retirada do texto da parte que diz que a comissão permanente poderá formar uma comissão para realizar as atividades ligadas à Semana de Meio Ambiente no âmbito da Câmara. Parecer do relator. Ao analisar o parecer ao projeto inicial, apontamos a inconstitucionalidade da proposição por se tratar de projeto de lei meramente autorizativa, por não ser necessário criar uma lei para que o Poder Legislativo possa praticar atos de gestão, como a realização de palestras, cursos, seminários e outros. Data vênia, vemos que o substitutivo não inova nem altera o objeto e o escopo do projeto de lei inicial, sendo certo que o substitutivo apenas prevê que a Câmara Municipal poderá estabelecer e organizar um calendário de ações. Voto do relator. Ante todo o exposto, reiteramos os termos e fundamentos do primeiro parecer emitido e entendemos que o projeto de lei padece de vício de inconstitucionalidade por não ser necessário criar uma lei meramente autorizativa para que o Poder Legislativo possa praticar atos de gestão para realizar palestras e outros atos. Câmara Municipal de Itajubá, 28 de junho de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O parecer está aprovado, sendo desfavorável à tramitação do projeto de lei 4188/2017, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Alguma mais observação por parte dos vereadores? Vereador Pereira? Nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença dos senhores vereadores, da técnica legislativa Débora, e damos por encerrado mais essa reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Muito obrigado.